um plano concreto e definitivo para você sair do absoluto zero e iniciar sua jornada no mercado financeiro. Da feita que se dá o primeiro passo, os passos subsequentes eles ficam bem mais fáceis. E em alguns anos lá na frente você vai estar aproveitando da melhor forma possível a sua vida. Isso é liberdade financeira. Olá, investidores, aqui é Vandrei Figueiredo, médico pediatra e entusiasta do mercado financeiro. Você sabe aquele pensamento frustrante quando você recebe seu salário, paga suas contas e depois de contas pagas não sobra nada para você começar a investir? Pois é, essa é a realidade de boa parte da população brasileira. Isso nada mais é do que um entrave que impede as pessoas de darem o primeiro passo. E acreditem, da feita que se dá o primeiro passo, os passos subsequentes eles ficam bem mais fáceis. Esse vídeo é para destravar esse viés comportamental de que você paga suas contas e nunca sobra nada para você investir. Nós vamos estar realizando um plano concreto e definitivo para você sair do absoluto zero e iniciar sua jornada no mercado financeiro, começando a acumulação do seu patrimônio para que lá na frente o seu eu do futuro consiga viver apenas com o fruto dos seus investimentos de hoje. Você já parou para pensar que talvez o que mais esteja lhe travando nos investimentos seja justamente o seu pensamento de hoje? Aquele que você trabalha o mês todo, recebe seu salário e no final do mês acaba não sobrando nada para você investir. Se você faz parte dessa parcela considerável da população, saiba que só existe dois caminhos. Ou você diminui as suas despesas ou você aumenta a sua renda. Partindo do princípio que hoje você já enxugou tudo que dava para enxugar de despesa na sua casa. Então, só vai restar um caminho: aumentar a sua renda. Não há fórmula mágica. O plano que eu vou lhe passar, basta você ter foco e determinação, porque ele é, sim, possível de ser executado. E com o passar do tempo, você vai começar a perceber que o seu próprio dinheiro trabalhando para você, os seus aportes, eles vão escalonando através da força dos juros compostos. Tá. E uma maneira que é factível você se cadastrar nesses aplicativos de entrega. O que você vai precisar para isso? De uma bicicleta. Ah, mas eu não tenho uma bicicleta. Você vai conseguir com um parente seu, com um vizinho, com um amigo, com quem quer que seja. Inicialmente você vai pedir emprestada essa bicicleta. Já tem a bicicleta? Perfeito. Vai começar com essa que você já tem. Tranquilo? Só não há como ter a desculpa que não consegue. Precisa de foco, precisa de determinação, precisa dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo, os passos subsequentes irão ficar mais fáceis. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Tá, hoje você não tem uma bicicleta. Fazendo uma pesquisa rápida na OLX, site de venda que todo mundo tem acesso, você encontra, por exemplo, eu encontrei essa bicicleta aqui por R$350, que vai suprir toda a necessidade. É isso que você vai precisar inicialmente. Não tenho esse capital e não tenho a bicicleta. Você vai pedir emprestado uma bicicleta do seu vizinho, vai conseguir emprestado de um parente seu, de um amigo, uma bicicleta por algumas horas no mês. Pois bem, dos 4 finais de semana que nós temos no mês, você vai dedicar 2 deles a fazer uma renda extra e começar os seus investimentos. Tranquilo? Em uma pesquisa rápida, no próprio site institucional do iFood, eles colocam alguns dados interessantes nesse estudo. Como, por exemplo, do total de entregas realizadas por esses aplicativos, 20% são de entregadores de bicicleta. E eles vão um pouquinho mais além. Eles colocam como salário médio desses entregadores o valor de R$ 2.154, que já o torna quase o dobro do salário mínimo. Eles ainda colocam aqui, nesse mesmo estudo, que eles recebem cerca de R$ 23 por hora trabalhada. Indo um pouquinho mais além, 73% dos entregadores recebem um valor acima de R$ 20 a hora.
Levando em consideração que a maioria dos empregos são de segunda a sábado, sendo sábado em meio expediente, esses 2 finais de semana você vai trabalhar 4 horas no sábado à noite, 4 horas no domingo de manhã e 4 horas no domingo à noite, totalizando 12 horas por final de semana. Como você inicialmente vai fazer 2 finais de semana, você vai disponibilizar 24 horas trabalhando para sua renda extra. Levando em consideração que 73% recebem esse valor acima de R$20, em média seria esses R$23, eu vou colocar o valor de R$20 fechado, tá? Então essas 24 horas de renda extra vão estar lhe disponibilizando R$480 por mês. Eu vou colocar inicialmente um valor um pouquinho mais baixo, porque pode ser que não consiga esses R$480. Mesmo eles colocando como 73% dos entregadores de aplicativo recebem acima de R$20 a hora, tá? Pois bem, nós chegamos no valor de R$480 de renda extra para ser convertido em investimentos. Levando mais para um lado mais realista, vamos supor que não chegue nesses 480. Pode ter meses que consiga um pouquinho mais, meses que consiga um pouquinho menos. Eu vou colocar um valor inicial de R$300. Lembrando que isso é apenas um exemplo. Você pode se dispor de 3 finais de semana, 4 finais de semana inicialmente, para fazer uns aportes mais substanciais. Eu vou colocar que no final do mês, desses R$480, você vai tirar 300 exclusivamente para os seus aportes. Ainda ficando ali R$180. Esses R$180 você vai começar a deixar como uma reserva de emergência, que isso é importantíssimo para não mexer no grosso do seu investimento. Tranquilo? Aí agora nós vamos ver a mágica que os juros compostos são capazes de realizar com os seus investimentos. Tá, então ficamos assim. Você mensalmente vai fazer renda extra de R$300 e religiosamente investir esses R$300. Levando em consideração que seu patrimônio irá crescer a 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês, e esse valor é realista, tá? Esse valor, até em renda fixa, nós conseguimos praticamente esses 1% de investimento hoje com a taxa Selic nesse patamar que está. Inicialmente, no primeiro ano de investimento, todo mês você vai aportar R$300. Depois a gente vai conversar ali direitinho aonde vai ser aportado, tá? Mas até então, considere que R$300 vão ser investidos. Então vamos aqui. Então, chegando ao final do primeiro ano de investimento, você vai ter tirado do bolso a quantia de R$3.600. E esses R$3.600, eles no ano vão ter lhe dado R$193,95 de juros. Se você for colocar isso como renda mensal, ainda é uma quantia modesta de R$16,16 ao mês. Calma, paciência, que daqui a pouco você vai observar a mágica dos juros compostos acontecendo. E ao final do segundo ano, com seus aportes regulares de R$300 por mês, você vai ter investido R$7.200. Fazendo um comparativo, no primeiro ano, esses R$300 que foram aportados todos os meses lhe renderam R$193,95. No segundo ano, esses mesmos R$300 que são aportados mensalmente já lhe rendem R$649,22. Você vai ter o total de R$843 recebido apenas como juros. E o seu patrimônio já é de R$8.043, e dando uma renda mensal de R$54. Ainda caminhando com passos mais curtos, tá? Seguindo no terceiro, no quarto ano, quando chegar ali no quinto ano, aportando religiosamente esses R$300, nós já vamos estar com os aportes totalizando R$18.000. E agora a coisa começa a ficar mais interessante. Só nesse ano de juros você está recebendo R$2.369. E esses 5 anos iniciais lhe renderam R$6.102 apenas em juros. Ou seja, R$6.102 sem você ter feito o esforço. O seu dinheiro
trabalhando para você. O seu esforço, sim, foi de colocar os R$300. E o seu patrimônio já chega em mais de R$24.000, o que lhe dá uma renda mensal de R$197. Agora observe que entre o sexto e o sétimo ano ocorre a primeira virada de chave dos seus investimentos. Olha só o que ocorre, uma coisa bem interessante aqui. O total investido são de R$25.200. Você já vai estar com um patrimônio de mais de R$38.000 e no ano você recebeu R$3.888 de juros. E aqui ocorre a primeira virada de chave. Pois se você perceber, esses juros recebidos no ano de R$3.888, se for colocarmos para a renda mensal, ela nos dá uma renda de R$324. E o que é interessante, você já recebe mensalmente de juros mais do que você aporta. Então agora o processo vai ser todo mais acelerado. E isso ocorre entre o sexto e o sétimo ano de investimento. E chegamos ali em 10 anos investindo. Você vai ter tirado do bolso R$36.000. E ao longo desse 10º ano, você recebeu R$6.920 de juros. E durante o período todo, você observa que já recebeu mais de R$30.000 de juros. Ou seja, estamos caminhando para a segunda virada de chave, que é quando os juros recebidos já são maiores do que os aportes realizados ao longo desses anos todos. Chegamos em 15 anos. No 15º ano, os R$300 aportados religiosamente todo mês, em 15 anos estarão totalizando R$54.000. Agora a coisa começa a ficar interessante, porque esses 54.000 aportados nos trouxeram de juros R$14.941. Se for colocarmos em renda mensal, eles nos deram uma renda de R$1.246. E o seu patrimônio já é de R$141.437. Continuando ainda mensalmente realizando esses aportes de R$300, chegamos no 20º ano, com um total investido de R$72.000. E esses R$72.000 nos dão de juros anuais R$29.076. Colocando para renda mensal, eu já estou com uma renda de R$2.423. E juntando o período todo, eu já vou ter recebido de juros R$201.000. Eu aportei 72 e já recebi de juros R$201.000. E eu já estou com um patrimônio de R$273.000. Observe que foi um aporte de R$300. E agora você já tem um patrimônio de R$273.000. Eu não sei a sua realidade hoje, mas para uma boa parte da população brasileira já é um patrimônio bem considerável, tá? Quantas pessoas você conhece hoje que tem R$273.000 trabalhando diariamente para multiplicar o capital? E você conseguiu isso com R$300 sendo aportados mensalmente. Agora eu preciso fazer um parêntese aqui. Duas coisas precisam ser observadas. A primeira delas é que você vai inicialmente colocar esses R$300, mas é prudente que anualmente você corrija a inflação, tá? Como a inflação oscila ao longo dos anos, sempre joga um pouquinho para mais, tá? Considere que você vai anualmente colocar 10% acima do que você coloca nesse ano, tá? Como, por exemplo, esses R$300 no primeiro ano, no segundo ano você vai colocar 10% a mais. Você já vai colocar R$330 por mês, tá? E no outro ano a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa, e assim você vai estar protegido contra a inflação. Esse é o primeiro ponto de observação. E o segundo ponto de observação é o melhor que tem para a gente. Por quê? Essas contas foram feitas colocando R$300 de investimentos por mês. Só que os seus investimentos eles vão ser diversificados. Você vai colocar parte do seu capital em ações que pagam bons dividendos. Você vai colocar parte do seu capital em fundos imobiliários, em ativos que vão lhe dar o retorno. E cada vez mais, quanto mais cotas de fundo imobiliário você comprar, maior será o além dos 300. A mesma coisa com as ações.
É sempre muito bom frisar que eu coloquei inicialmente os R$300, mas desde o primeiro mês você já vai ter recebido cota de fundo imobiliário, dividendos de ações, e você vai estar aumentando. Esses R$300 já no segundo mês, se você colocou em fundos imobiliários, não vão ser R$300. Vão ser R$300 mais os rendimentos das cotas dos fundos imobiliários, mais os dividendos das ações quando caírem. Ou seja, seus aportes vão ser cada vez maiores. 20 anos, considerando se você estiver aportando apenas os R$300. Mas não vai ser isso. Você tem os R$300 e mais os rendimentos dos dividendos. E como ao longo dos anos você foi corrigindo a inflação nos seus aportes e foi reinvestindo os dividendos, esse valor aqui, pessoal, vai estar muito maior do que isso. Ou seja, esse período de 20 anos que você levou para juntar um patrimônio total de R$273 mil, ele vai ser muito mais curto. Estendemos agora para 25 anos e a nossa bola de neve já está gigante. Para ter uma ideia, vamos continuar colocando ainda os mesmos R$300. Nós já vamos ter investido um total de R$90 mil e já vamos ter recebido ao longo desses 25 anos R$415 mil e o nosso patrimônio já passou de R$500 mil. Anualmente, ele já me rende mais de R$53 mil. Se formos colocar isso para a renda mensal, nós já estamos com uma renda de quase R$4.500 só de juros. Ou seja, é o retorno da sua dedicação e paciência investindo ao longo desses anos. Vou ser insistente em falar que esse patrimônio não é de 505, ele é muito maior, porque nós não estamos mais investindo apenas R$300, mas para simplificar a conta e nos dar uma ligeira ideia da força que os juros compostos nos dão, como já diria Albert Einstein, juros compostos deveriam ser consideradas a 8ª maravilha do mundo. A maior parte da população conhece os juros compostos jogando contra. Quando faz uma dívida no cheque especial, dívida de cartão de crédito, os juros compostos trabalham contra o nosso patrimônio. Aqui nós estamos colocando o poder dos juros compostos a nosso favor. Quando chegar ali com 30 anos de investimento, olhem o que já aconteceu. Os mesmos R$300, você vai ter tirado do bolso R$108 mil. R$108 mil investidos. De juros, você já está ali com R$807 mil de juros. Por ano, você já recebe R$97 mil de juros, o que lhe dá uma renda mensal de R$8.157. Esse salto foi em apenas 5 anos. Ali, vamos supor que conseguiu chegar nos 40 anos investindo. E a depender da idade que você está iniciando, você vai chegar. O seu patrimônio total já vai estar em R$2.910.000. E olha o que aconteceu com os juros anuais que você vai estar recebendo. Eles já passam de R$300 mil. Colocando isso em renda mensal, você vai estar com uma renda de R$25.967, corrigidas para o padrão de vida da época. Por isso que é muito importante seus aportes serem mensais e anualmente você ir corrigindo a inflação. E para acelerar mais ainda o processo, todo o rendimento que você tiver, você junta com seus aportes, que esse processo vai reduzir mais da metade. Você vai estar com essa renda ali entre 15 e 20 anos de investimento, você já vai estar com essa renda. E não só são esses R$25 mil, tá? Esses 12% são de juros recebidos. Fora o rendimento das cotas dos seus fundos imobiliários, o rendimento dos dividendos das suas ações, juntando na sua renda total. Você vai estar nos Estados Unidos, você vai estar na Grécia, vai estar no Japão, onde quer que você esteja, vai estar caindo o fruto da sua dedicação. Aí você pode pensar, mas eu não quero investir 30 anos. Amigos, a parte ínfima
dos seus investimentos. Lembre que a gente está considerando R$300 e com 30 anos investindo, você vai estar recebendo uma renda de mais de R$8.000. Você vai tirar R$300 desse, vai continuar investindo para quando chegar nos 40 anos de investimento, você vai estar com uma renda de R$25.000. Investir já vai ser um hábito seu, já vai ser tão natural quanto comer e respirar, entende? Recebeu tudo que tinha para receber no mês de rendimento, uma parte você vai deixar ali se multiplicando e outra parte você vai aproveitar a sua vida. O objetivo de investir é este. Então, pessoal, olha como foi essa troca. Hoje, eu lhe proponho abrir mão de algumas horas de 2 finais de semana no mês para conseguir um capital de R$300 para iniciar seus investimentos. Para que lá na frente, você mantendo religiosamente esses R$300 investidos, você vai estar com uma renda mensal de R$25.000. E como você vai corrigir os seus aportes com a inflação, é como se hoje você recebesse, sem trabalhar, só de rendimentos, R$25.000 por mês. E tem mais, eu quero acelerar o processo. Em vez de 2 finais de semana, você trabalha 3. No primeiro ano, não vou trabalhar 4. Quero ver a coisa acontecer mais rápido. Isso é uma coisa de cada um. Eu coloquei de uma maneira que eu considero relativamente simples, tá? Você não vai viver exclusivamente para isso, você ainda vai ter como aproveitar. E em alguns anos lá na frente, você vai estar aproveitando da melhor forma possível a sua vida. Isso é liberdade financeira. No início é chato, é monótono, parece que a coisa não sai do lugar, mas eu lhe mostrei com dados, isso é matemática, tá? E matemática é uma ciência exata. Eu lhe mostrei matematicamente como os juros compostos vão fazer seu patrimônio se multiplicar. Essa parte mais trabalhosa são os primeiros anos. Lembra que ali quando chega entre o 6º e o 7º ano, o que você recebe de juros já é o mesmo valor que você aporta. E ali logo depois do 10º ano, você já tem mais juros recebidos do que o total de aportes. Entende? E esse período de 20, 30 anos, ele é muito mais curto, pessoal. Porque você vai ter corrigido a inflação e nos anos iniciais você vai reaportar os seus rendimentos. Nos próximos vídeos eu vou estar mostrando uma carteira teórica com fundos imobiliários, ações, pagadoras de dividendos, e você vai perceber que da feita que você fizer o seu primeiro aporte em fundos imobiliários, por exemplo, já no outro mês você não vai ter apenas os R$300 de aportes iniciais, você vai ter os mesmos R$300 mais os rendimentos dos seus investimentos. No outro mês, mais rendimento, no outro mês, e assim a bola de neve cresce muito mais rápido do que esses anos colocando apenas os R$300. Tranquilo? Pessoal, nós conversamos sobre um projeto que dá para executar. Inicialmente aporte de R$300, inicialmente eu coloquei como você consegue esses R$300. Eu dei uma sugestão, tá? De trabalhar com o aplicativo. Eu sei fazer bolo, eu sei fazer alguma coisa. Faça o que for mais viável no seu caso. Cada um tem a sua realidade. Só dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo, tenha paciência, tenha resiliência, tenha em mente que o processo inicial é trabalhoso, é tedioso, mas depois que os juros compostos realmente entram no jogo, o seu patrimônio dispara. Isso é uma decisão. Você pode continuar escutando seu vizinho reclamar do governo, reclamar que a vida está difícil, reclamar que tudo está ruim, só consegue investir quem tem muito dinheiro. Você pode continuar escutando essas pessoas que sapidamente não deram certo ainda, ou você pode escutar, por exemplo, o primo rico, que era garçom, e hoje tem um patrimônio rumo ao bilhão. Você pode escutar o nosso maior investidor no mercado financeiro brasileiro, Luiz Barsi, que era engraxate na infância, vendia bala em porta de cinema. E hoje ele recebe 1 milhão em dividendos, não é por mês, não é por semana, é 1 milhão por dia. Ele acorda,
toma seu café, faz as suas coisas e ali na metade do dia recebe a mensagem de R$ 1 milhão caindo na sua conta. Ele estando fazendo qualquer coisa, ele vai estar recebendo esse valor diariamente. O engraxate, que também vendia bala na porta do cinema. Só coloque na balança a quem você deve dar ouvidos. A esse grupo dos pessimistas ou grupo das pessoas que realmente deram certo. Meus amigos, desejo toda a sorte do mundo, que esses R$ 300 se multipliquem cada vez mais rápido e peço que, se de alguma maneira você gostou desse conteúdo, aperte no botão de like e considere se inscrever no canal. Nos próximos vídeos eu vou formar uma carteira com esses R$ 300 de aporte. Em fundos imobiliários, em ações, alguma coisa ali em renda fixa, a gente vai conversando ao longo dos próximos vídeos, tá? É algo realista, é algo que dá para fazer. Vamos junto dar esse primeiro passo. Até mais!